Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, pastor Reginaldo Nunes, e mais um capítulo da Bíblia sendo lido e a gente medita. É muito bom, é um devocional especial e bem completo, porque a gente lê um capítulo inteiro e medita sobre ele, e sempre tem aí dias bons em que nós possamos nos lembrar daquilo que a gente leu, estudou e meditou. E aí a gente tira lição para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 5. Já temos o livro de Mateus inteiro numa playlist aqui no canal. E a gente está fazendo uma nova playlist hoje, quinto capítulo do livro de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Eu vou ler para você e com você na versão Almeida Revista e Atualizada. Amém? Marcos 5. Vamos ver o que a palavra nos diz. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Saia desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Eu rogo que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra,
Voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui um capítulo extraordinário, os milagres da fé. Louvado seja Deus. Nesse capítulo de Marcos, no capítulo 5, você pode entender a autoridade de Jesus sobre várias situações diferentes, seja na cura dos enfermos, seja na libertação dos cativos por espíritos malignos e até mesmo sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. A soberania de Jesus se estende, minha amiga, meu amigo, sobre qualquer circunstância, e a autoridade de Jesus é reconhecida por todos, até mesmo por todos aqueles demônios que estavam naquele homem. É fantástico isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você que esse texto, ele acalma o meu coração, e eu tenho certeza que acalma o seu também, quando você medita e vê que Jesus está sempre disponível para que aqueles que o servem, que o adoram, que o têm como Deus verdadeiro e Salvador, recebam, e às vezes de maneira surpreendente, algo que jamais imaginaram que isso acontecer. Ele demonstra o valor da vida humana. Você percebe muito bem que no capítulo de número 4, ele termina de uma maneira muito interessante, o capítulo de número 4. Ele termina de uma maneira muito interessante. Você se lembra? Eles estavam atravessando o mar da Galileia, estavam indo em direção justamente a Decápolis, a província lá dos Gadarenos, onde aquele homem endemoniado com cerca de 2.000 demônios estava ali no cemitério daquela cidade, que ficava normalmente os cemitérios daquela época. Até hoje, quando uma cidade é fundada, o cemitério é feito, é construído um pouco distante da cidade. E Jesus, ele vai para aquela região, ele vai. E no mar revolto, o vento, a tempestade, as ondas, e ele acalma o mar. Assim termina o capítulo de número 4. Jesus acalmando o mar. E aí eles chegam do outro lado do mar, que é no início do capítulo 5, e você percebe que ele sai e já encontra com aquele homem do espírito, daqueles espíritos imundos, daquela legião. E aquele homem é levado, possuído por aqueles cerca de 2.000 demônios. Aqueles demônios faziam o que queriam com ele. Ninguém queria aquele homem perto. Ele vivia nos sepulcros, passando os cacos de telhas no corpo, se ferindo. Era acorrentado, quebrava as correntes. Ele era um homem que
que só trazia desgosto para os seus familiares, que só sofria com aqueles demônios todos que o comandavam. Ele já não tinha mais vida, ele já não tinha mais vontade própria. E o Senhor Jesus chega e aqueles demônios, eles têm que ir até ele, levando aquele corpo que eles estavam dominando, aquele ser humano que eles estavam dominando. Quantas pessoas hoje são dominadas, às vezes, por demônios fazendo a vontade deles, nas drogas, na violência, na criminalidade, na corrupção. Quanta gente corrupta na política, em todas as áreas, no legislativo, no executivo, no judiciário, no empresariado, na igreja, em tantos lugares. A gente tem visto na sociedade de uma maneira geral pessoas que são usadas pelos demônios que comandam a vida deles, servindo aos demônios. Mas eu quero dizer para você que talvez tenha alguém na família que esteja sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. E ninguém dá valor mais para aquela pessoa que Deus pode, através do sangue do Senhor Jesus, mudar essa situação. Jesus atravessa aquele mar revolto todo somente por causa desse homem. Ninguém sabe mais ele nem entra na cidade depois. A cidade não o aceita. Os moradores daquela cidade preferem os 2.000 porcos lá, mas aquele homem endemoniado com os demônios dele. Nada de ficar expulsando o demônio e trazendo prejuízo financeiro para aquela comunidade empresarial, né? Isso, no caso ali, agronegócio, né? Nós precisamos entender que a vida humana, ela tem um valor inestimável. A palavra de Deus diz de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O valor da vida humana não tem preço, não tem preço. Só o sangue de Jesus mesmo que pode pagar pela tua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação. E o Senhor Jesus expulsa aqueles 2.000 demônios daquele homem. E aquele homem, ele fica exatamente assim, ó, do jeito que a Bíblia diz. Foram ter com Jesus, versículo 15, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Por favor, Senhor Jesus, vá embora daqui, não queremos o Senhor aqui não. Se o Senhor fizer uns 3, 4 milagres desses, não vai sobrar gado, não vai sobrar porco, não vai sobrar cabrito, não vai sobrar nada. Preferimos os endemoniados, preferimos que os demônios fiquem e que a economia fique bem, do que vidas salvas. Está errado isso. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele se importa com você, Ele tem poder para mudar a vida, talvez, de alguém da sua família que está sofrendo, dominado, dominada por demônios. Saindo dali, então, ele pega o barco e volta. E quando ele volta, aí aquele homem poderoso, aquele homem importante, Jairo, está com a filha prestes a morrer. 12 anos de alegria com aquela criança, 12 anos de felicidade, e agora aquela menina estava à beira da morte, sofrendo. E aquele pai busca o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, eu vou curar, eu vou lá, eu vou curar. Mas no caminho tem um atraso. E qual o atraso? Uma senhora que, diferente de Jairo e da esposa dele, que tinham alegria há 12 anos em casa, ela tinha uma tristeza, porque ela não podia ter filhos, porque ela tinha um sangramento há 12 anos, ela estava anêmica, sofrida, fraca, e os médicos tinham recebido o dinheiro dela, mas não tinham condições de curá-la. Eles não tinham conhecimento suficiente, os medicamentos suficientes, eles não tinham como curá-la. E ela tinha gasto tudo e só piorava, 12 anos. Mas naquele dia, no seu coração ela disse a si mesma, se eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. E tocou, e foi curada. E Jesus falou, quem me tocou? E ela deu testemunho. Só que isso tudo demora um tempo, e para demorar esse tempo, Jairo, que estava esperando que Jesus fosse rápido para salvar a vida da sua filha,
recebe uma notícia inesperada. Olha, não adianta mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Jairo recebe aquela notícia terrível, terrível, não há notícia mais terrível para um pai. E Jesus fala, Jesus fala para Jairo, e eu ouço a voz de Jesus dizendo para você e para mim que está passando, para qualquer outra pessoa, ou quando passar por um problema insolúvel, quando passar por um problema que não tem jeito, quando receber uma notícia triste que não tem saída. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz assim, não temas, crê somente. Não ouça o que eles dizem, não ouça o que ninguém diz, apenas creia, creia somente, apenas creia, somente, não deixe a dúvida entrar, somente crer, somente crer. Isso vai fazer você vencer. E aí ele vai para a casa de Jairo, mas só entra com ele Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. O velório já está acontecendo. As pessoas já estão chorando, pranteando. E ele diz, a menina não morreu. Mas claro que morreu. Não morreu, ela está só dormindo. As pessoas começaram a rir de Jesus. Quanta gente ri de Jesus, do poder de Jesus. E essas pessoas não podem ficar próximas da gente muito, porque senão elas contaminam a gente com a sua falta de fé e com os seus sorrisos, os seus risos, a sua zombaria com Cristo Jesus, e aí impedem a descrença deles, a incredulidade deles, impedem o fluir do milagre de Deus na sua vida, está entendendo? Às vezes tem gente que não consegue receber milagre, porque busca, mas permites que pessoas, às vezes até religiosas, mas que vem com uma conversa aqui atravessada, outra ali, e acaba impedindo o fluxo de cura de Deus. Porque as pessoas que estão em volta, influenciando esse que está precisando do milagre, não têm fé e zombam do que tem. Então é preciso que você identifique essas pessoas, detecte essas pessoas e tire elas de perto de você para que possa fluir a bênção de Deus na sua vida. Conseguiu entender? É isso que Jesus manda fazer. Ó, sai todo mundo aqui, vai ficar a mãe e o pai, eu, Pedro, Tiago e João. Só isso, nem os outros apóstolos não entraram. E aí ele vai lá simplesmente fala, levanta menina. Ela levanta, dá comida para a menina, tá tudo certo. Ressuscitou. Poder de Jesus sobre os demônios, libertando aqueles que estão aflitos, aqueles que estão acorrentados pelos demônios, com toda sorte de vícios, doenças, más práticas, coisas ruins, corrupção, o que for. Vitória contra a enfermidade, aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, libertando-a, sarando-a, curando-a e abençoando-a, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, e vitória sobre a morte, ressuscitando aquela menina e deixando aí para mim e para você a certeza de que um dia, imagine, todos aqueles que morreram em Cristo também estarão tendo seus corpos alçados aos céus, louvado seja Deus, se encontrando com seus espíritos, tendo seus corpos glorificados, espíritos esses que, a partir do instante em que essa pessoa morreu, já estão vivendo em paz, com alegria, agora, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Pai, a Trindade Sagrada, o Deus único e maravilhoso, e com os demais que morreram em Cristo e com os anjos, louvado seja Deus. Mas nós vamos viver com o corpo glorificado no novo céu e na nova terra. Amém? Se você ainda não conhece esse Jesus, que é maior do que a morte, que é maior que as enfermidades, é maior que os demônios, e livra você da morte, das enfermidades e dos demônios, eu quero te apresentar esse Jesus, então. Ele está aqui no capítulo 5 do livro de Marcos. Você quer ele na sua vida? Sim? Então diga aí onde você está, Senhor Jesus, eu te quero na minha vida. Eu confesso os meus pecados e eu te recebo como Senhor e Salvador. Lava-me com teu sangue e sela-me com teu Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração de verdade, lá do fundo do coração, se prepare, porque ele vai te levar a situações, a momentos, a coisas lindas que você jamais imaginou,
Amém? Um abraço para você, Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma noite, uma madrugada, uma tarde abençoados, cheios de Deus, e até amanhã com mais um capítulo, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, aqui no canal. Deus te abençoe. Deus